Olá, pessoal! Hoje na aula de ciências nós iremos falar sobre propriedades da água, que é a atividade da apostila Trilhas de Aprendizagens, tá bom? Vamos hoje para a atividade 9, as propriedades da água. Começando aqui na parte Trilha de Conhecimentos, tem uma pergunta. Você sabia que a água tem muitas propriedades? Sabiam? Então, nós iremos falar sobre algumas delas, tá bom? Considerada solvente universal, tem cor, cheiro e sabor na água devido às substâncias nelas presentes, a propriedade de atuar como solvente, fundamental para a vida, dissolve substâncias no sangue e a maioria das reações químicas no organismo só acontece se as substâncias químicas estiverem dissolvidas em água. Tá? Então, iremos falar um pouquinho sobre cada uma dessas propriedades, lembrando que tem muitas propriedades, tá? Propriedades da água, a primeira parte aqui que é como solvente, solvente universal. Aqui embaixo está dizendo que é solvente, que é uma substância capaz de dissolver outras substâncias. Então, tem um exemplo aqui bem simples. Nesse copo tem uma substância sólida, tá? Daí, nesse copo, olha, foi adicionado água e o que aconteceu? Essa substância sólida dissolveu. Por quê? Porque a água tem essa capacidade de dissolver outras substâncias. Olha como ficou o líquido aqui. É como se nós tivéssemos aqui um açúcar. Você coloca água, dissolve, você não consegue mais visualizar, você não consegue mais ver, não consegue enxergar. Entenderam? Ok, vamos para a próxima. Cor, cheiro e sabor na água devido às substâncias nelas presentes. Coloquei um exemplo. Olha só, devido às substâncias diferentes aqui que são colocadas na água, dá para a gente identificar. Dá para ver se a água está limpa, dá para ver se a água está suja, devido a essa grande propriedade que a água tem. Tá bom? Dá para a gente identificar se nesta água tem alguma coisa diferente. Tá bom? A propriedade de atuar como solvente, que é fundamental para a vida, olha aqui. Olha a quantidade de água presente no nosso corpo. Diz a ciência que o nosso corpo tem, em média, aproximadamente 60% de água. E olha como essa água está dividida. No sangue, 81%, na pele, 64%, nos músculos, 75%, cérebro, 75%, coração, 75%, pulmões, 86%, fígado, 86%, rins, 86%, articulações 83% e ossos 22%. Então, uma grande quantidade de água existe no nosso corpo, né? Então, ela é muito importante para a nossa vida. Continuando, substâncias no sangue. Eu coloquei essa imagem por conta dessa informação aqui, ó. Como é constituído o sangue? Então, plasma sanguíneo aqui, ó, a parte líquida do sangue, ela é formada por água e substâncias dissolvidas. Tudo bem? Vamos para o próximo. A maioria das reações químicas no organismo só acontece se as substâncias químicas estiverem dissolvidas em água. Então, o nosso corpo, ele apresenta reações químicas e a água tem uma importante função. Olha o que acontece. A água umidifica os tecidos da boca, olhos e nariz, protege os órgãos e os tecidos do corpo, ajuda a prevenir a prisão de ventre, ajuda a dissolver minerais e outros nutrientes para deixá-los acessíveis ao corpo, regula a temperatura corporal, lubrifica as articulações, reduz a sobrecarga nos rins e no fígado através da eliminação de resíduos e transporta os nutrientes e o oxigênio para as células. Viu como é importante? E como a água funciona no nosso corpo para que aconteça todas essas reações químicas aí de uma forma correta? Muito legal, né? Vamos agora para a atividade da nossa apostila. Questão 1. Leia o texto abaixo, peça a ajuda de algum responsável se precisar. Tá? Mas aí nós iremos fazer a leitura juntos. Temos aqui o título do texto, que é Propriedades da Água. Como
podemos chamar a água que apresenta condições adequadas para beber? Você sabe que a água potável é a água boa que usamos para beber. Ela deve ser clara, limpa, sem micro-organismos, sem cheiro. A água apresenta uma propriedade muitíssimo importante, uma vez que várias substâncias se dissolvem na água. Por isso, a água é considerada um solvente universal. O que quer dizer isso? A água é considerada um solvente, pois é capaz de dissolver a sujeira das roupas, do chão, do nosso corpo. Na natureza, ela dissolve grande quantidade de substâncias, principalmente os sais minerais das rochas e do solo. Você também já conhecia a expressão água mineral? São chamadas de águas minerais aquelas que possuem alguns tipos de sais minerais dissolvidos em determinada quantidade. Texto, Propriedades da Água, da Viviane Valadares, né, e Hugo Montenegro, tá bom? Então, nesse texto aqui, ele apresenta algumas informações que nós vimos agora há pouco, tá bom? Então, aqui no primeiro parágrafo diz que a água própria para beber é água potável, tá bom? Pois ela já passou por um processo de tratamento e depois disso ela fica clara, limpa, sem micro-organismos e sem cheiro, então própria para o nosso consumo, tá? No segundo parágrafo fala sobre a questão da água sendo solvente, pois ela dissolve outras substâncias, tá? E por isso ela é capaz de dissolver as sujeiras das coisas, onde nós usamos muito a água para lavar, né? E no último parágrafo a questão da água mineral, que só é chamada de água mineral, é aquelas que possuem alguns tipos de sais dissolvidos nela numa determinada quantidade, tá bom? Indo agora para o nosso questionário da apostila. Então, vocês pausam o vídeo, respondam aí baseado no que nós falamos até agora e depois vocês vêm e corrijam, gente, tá bom? Aqui tem qual o nome dado para a água utilizada para beber? Acabamos de falar, água potável, tá? Pois ela passou por um processo de tratamento e ficou própria para o nosso consumo. B. Escreva uma propriedade importante da água. São várias propriedades, vocês podem escolher alguma propriedade lá. Eu coloquei aqui solvente universal, tá bom? Pois ela é capaz de dissolver outras substâncias. C. Por que a água é considerada um solvente universal? O que quer dizer isso? Porque ela é capaz de dissolver outras substâncias, como sujeiras. E universal, por quê? Porque pode ser encontrada em qualquer lugar do planeta. D. Que outros solventes, além da água, você conhece? Em que situações são usados? Eu coloquei aqui dois exemplos, na verdade, o etanol, que ele dissolve a gasolina, e coloquei também a acetona, que todo mundo conhece, que dissolve o esmalte das nossas unhas, tá bom? E espero que tenham entendido a aula de hoje. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!